Graças a Deus. Quem achou, diga glória a Deus então. Eu quero ler esse texto com você, quase todo agora, por favor. O título diz: o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que tine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, o amor é o quê? É paciente nessa linguagem. O amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias perecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte o profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma com que eu sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, é o maior. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus todo-poderoso e soberano de Israel, Deus em cuja face eu me encontro nesta noite, eu venho te pedir, Espírito Santo de Deus, derrama da tua graça, meu Senhor, em nome de Jesus. Derrama do teu amor sobre nós, em nome de Jesus, e faça com que venhamos nesta noite não ser observador da tua palavra, mas que venhamos, meu Deus, viver a tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pode assentar-se, dando glória ao teu Deus, porque Ele vive. Queridos, quando nós lemos esse texto aqui, muitos de nós um dia lembramos de uma música de Legião Urbana, que por sinal, muito bonita a música, a qual ele tirou desse texto aqui. E quando nós começamos a ler esse texto, dentro desse versículo 13 aqui, ele já começa nos falando algo muito importante. Ele começa a dizer que as coisas elas são passageiras, mas o amor ele não é passageiro, o amor ele é eterno. O apóstolo começa escrevendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. O apóstolo Paulo, queridos, aqui ele começa a falar dessa forma para a nossa vida. Ainda que eu fosse sábio, ainda que eu falasse várias línguas, a língua de todos os países, e ainda
viesse a falar a língua dos anjos. Ele disse: se tudo isso que eu tenho, se tudo isso que eu faço, ou que pudesse fazer, fosse sem amor, não teria valor algum. Eu apenas estaria fazendo barulho. Olha para alguém e diga: e não é barulho que Deus quer que você faça. Por favor, olha para alguém e diga: Deus quer que o som da tua vida rasgue os céus. Quem está entendendo, diz um aleluia, que eu acho que você não entendeu. Diga para alguém: Deus quer que o som da sua vida rasgue os céus. Todos entendem o que o apóstolo Paulo está falando pelo Espírito Santo ou não? Amém. Ele diz, queridos, ainda que eu fizesse tudo isso, que eu falasse várias línguas, e que eu também falasse a língua dos anjos, entendesse, interpretasse, se não tivesse amor em tudo que eu estou fazendo, eu estaria perdendo completamente o tempo. E é isso que ele fala para as nossas vidas. Cada um de nós fazemos muitas coisas: pregamos, tocamos, cantamos, limpamos, somos diáconos, pastores, levitas, maridos, esposas. Mas se tudo isso que eu e você estamos fazendo não tiver um som de uma vida ampliada com Deus, um som que rasgue os céus, nós estamos perdendo completamente o tempo. Porque tudo que nós fazemos nessa terra vai passar. O pregador vai passar, o tocador vai passar, o evangelista vai passar, o trabalho vai passar, mas o amor é esse que permanece. Esse precisa chegar aos céus com você. Quem está entendendo isso, queridos? Ele está dizendo: não adianta ser apenas um sino que tine, não adianta ser apenas um som de um prato quando cai, não adianta tocar num prato como esse aqui, e ele dá esse som se quem está aqui atrás não tiver vida. Não adianta estar com o microfone como eu, se quem está atrás dele não tem vida. Vocês estão entendendo ou não? Não adianta estar em pé como os nossos diáconos, se não tiverem vida. Não adianta estar atrás das câmeras como o Leandro, se não tiver vida. Senão nós nos tornamos apenas barulhos. E barulhos não entram nos céus. Quem vai entrar nos céus, se há um barulho que vai entrar nos céus, é o barulho de glória, é o barulho de aleluia, é o barulho das trombetas dos anjos tocando para me chamar e a encontrar com Jesus no céu. Mas outro barulho nenhum entra nos céus. E nós precisamos pensar com clareza sobre isso, porque às vezes nós nos orgulhamos em fazer alguma coisa, achando que isso vai nos levar a lugar algum. O que vai te levar a lugares altos é a tua vida com Cristo. Não seja um sino que apenas soa, ou um prato que cai e faz seu barulho e depois logo acaba. Por mais que você seja bom no que você faz, se a vida não estiver pautada em Cristo, apenas barulho e nada mais. E com o teu barulho você pode até levar almas para os céus, mas a tua vai ficar. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero ser um sino. Eu não quero ser um prato que cai. Mas eu quero que atrás desse microfone tenha de verdade uma vida, a ponto de fechar os olhos agora e subir para Cristo. Amém. Ao ponto de só ter o temor de deixar minha filha, que ainda não está em idade maior. Todos entendem o que Deus fala ou não? Então olha para alguém e diga: só ser sino ou prato não te leva a lugar algum. Todos entendem isso que Deus fala ou não? Então digam aleluia. Queridos, quando nós chegamos no versículo 2, vai dizer: ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que todos os mistérios, ainda que saiba todos os mistérios e conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas,
Se não tiver o amor, nada serei. Ele está dizendo, ainda que eu venha pregar como ninguém prega, ainda que eu venha profetizar e os milagres venham acontecer, ainda que eu venha pôr a mão e as pessoas serem curadas na hora, ainda que eu venha profetizar e você na hora ser abençoado, se isso não tiver o amor embalado em tudo isso, você será apenas um falastrão e mais nada. Todos estão entendendo ou não, queridos? Amém? Ainda que você seja o mais sábio de todos, o mais profeta de todos, ainda que eu seja, se não tiver amor, nada serei. O apóstolo Paulo está dizendo, nada serei. Ele está dizendo, porque tudo isso vai ficar aqui. A profecia vai ficar, a palavra pregada vai ficar, a fé vai ficar, a esperança vai ficar, mas o amor, esse durará por eternidade, a eternidade, porque está escrito que Deus é amor. Todos entendem ou não? Olha para alguém, diga, tudo que você faz vai passar. Olha para alguém, diga, tudo que você é bom e faz com excelência vai passar. Diga, se encha do amor de Deus e esse não passará. Tudo que você faz de bom, o mais famoso vai passar, mas o amor esse fica. E o apóstolo Paulo diz, ainda que eu venha ter poder, fé, de falar ao monte, saia daí, vai para outro lugar. Se não tiver amor, nada disso serei. Ele está dizendo o quê? Eu vou morrer qualquer tempo, no tempo determinado, como ele foi. Vai passar se Jesus voltar. Tudo isso vai passar, mas o amor não. A melhor coisa é amar. Amém? Tenha amor em tudo que você faz, ou não terá valor nenhum tudo que você faz para Deus. Você está entendendo? Talvez você esteja aí com a cabeça meia perdida aí, mas não tem valor algum. Não está vendo eu em pé aqui pregando? Se não tiver amor, não tem valor algum. Você está sentadinho aí, se não tiver amor, não tem valor algum. Os nossos diáconos estão em pé, se não tiver amor, não tem valor algum. Apenas eles estão se cansando aí. Apenas eu estou cansando a minha garganta aqui, se não tiver amor, irmã Zanza. Quem entende isso aqui? Isso vai passar. Isso vai passar. E quando tudo passar, eu preciso estar com Cristo. Diz aleluia mais uma vez. E o apóstolo ele vai dizendo, queridos, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, ainda que eu venha vender tudo o que tenho, ainda que você venha vender tudo o que você tem, entregar aos pobres, não vai fazer efeito se não tiver amor. A cesta básica faz efeito se não tiver amor nenhum. Ela apenas vai comer e não vai acontecer nada. Todos entendem isso aqui ou não? E o apóstolo Paulo ele vai dizendo, se eu colocar o meu corpo à disposição do fogo e for queimado e não tiver amor, não tem valor algum. Versículo 3, ainda que eu dê aos pobres o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Queridos, se Jesus tivesse sido levado como ele foi, ao lugar das 40 chicotadas, se ele tivesse sido como ele foi, grampeado na cruz lá, e não tivesse amor, não aconteceria nada. Eu não estaria aqui e você não estaria aqui. Não foi as chicotadas dele que me trouxe aqui, não foi os cravos que me trouxe aqui, mas foi o amor que ele teve por mim e tem por mim e tem por você, que me trouxe nesse lugar, nesta noite, a adorar a ele, a estar no lugar que eu estou e que você está aí. Amém? Ele é cravado, ele passa a noite inteira sendo entrevistado, no lugar ao contrário, porque o entrevistador deveria ser ele, porque ele é que era o Pai, e que é o Pai, ele é que era o Deus, mas ele estava num lugar ao contrário, por minha causa e por tua causa. Ele foi entrevistado, ele foi maltratado, perguntaram cadê o seu poder. De manhã cedo levaram ele para o tronco como um animal,
deram as chicotadas ali, deixaram ele completamente. Mas eu creio que quando ele olhava para cada pessoa que levantava aquele chicote, aqueles carrascos, ele amava cada um deles, por mais que doesse. A cada chicotada que ele olhava, ele amava cada um deles. Colocam para levar a cruz para o Gólgota. A cada pessoa que xingava ele, ele olhava e ele amava. Por isso ele não respondia, porque ele amava. Porque quem ama se cala. Quem ama, aleluia, não fica como um sino tinindo. Você está entendendo o que Deus está falando ou não? O nosso amor precisa ser maior do que qualquer coisa, amados. E agora coloca aquela cruz sobre ele. Ele sobe a ladeira do Gólgota. Chega no Gólgota, cravam os pés dele, cravam as mãos, coloca ele naquela cruz. E agora ele olha para baixo e ele diz: Pai, eles não sabem o que faz. Pai, eu os perdoo. Pai, eu os amo a ponto de morrer por eles, mesmo tendo a sua última gota de sangue sendo derramada. Mas ele mesmo assim me amava. Não foi escravos, não foi as chicotadas, mas o amor dele que está me salvando e que está te salvando. Por isso o apóstolo Paulo começa a dizer: sem amor nada tem valor, nada valerá do que você faz. Quer que tenha valor o que você faz? Ame. Quem está entendendo isso, queridos? Ainda que eu fosse queimado, nada disso me valerá. Apóstolo Paulo dizendo. E ele vai dizer: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Ele começa, o apóstolo Paulo, escrevendo isso aqui. E quantas vezes nós nos iramos tão fácil? Quantas vezes nós só faltamos arrancar o cabelo de alguém? Isso é um sinal de que nós ainda estamos precisando aperfeiçoar o amor de Deus sobre nós. Sem amor, por favor, olha para alguém e diga: sem amor, tudo que você faz muito bem não tem valor algum. Diga para alguém: você é provado pelo amor. Amém. Você é provado pelo amor. Todos estão entendendo ou não? O amor é paciente. Jesus não teve paciência com você? Quanta paciência teve comigo e tem comigo. Quanta paciência teve com você? Tanta paciência teve com os meus atos e com os seus atos. Por ele me amar tanto, ele teve paciência comigo. Por ele me amar tanto, ele me aguardou. Por ele me amar tanto, ele me assistiu pelo mundo. Por ele te amar tanto, muitos que estão aqui te assistiram um dia com um cigarro de maconha, te assistiu com uma arma na mão. Mas por ele te amar tanto, ele te aguardou quando o mundo queria te destruir. Ele mostrou a mão e dizendo: eu morri por ele, eu fui cravado na cruz por ele. O amor é paciente, o amor tudo espera. Ele esperou por você, ele teve paciência. Quando você não era nada, quando você não era ninguém, quando você estava desenganado, ele teve paciência em te esperar. E hoje o desejo dele é se alegrar com a tua vida, é se alegrar com a minha vida. Quem está entendendo isso diz um aleluia em nome de Jesus. Ele te esperou, mesmo com todas as falhas, ele te esperou, ele não desistiu de você. Amém ou não? O amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com aquilo que nós fazemos que é injusto. Eu não sei quais os atos da tua vida. E quando nós falamos desse amor, nós estamos falando de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é o quê? Amor. Se nós estamos nele e não temos, nós na verdade não estamos vivendo o que Deus quer que nós vivamos. Você está entendendo ou não? Mas se alegra com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. O amor, ele suporta, queridos. O casamento, quando acaba o amor, não tem como mais, porque as lutas vêm. E se não tiver o amor, você não tem como segurar. Tantos casamentos passam por lutas, por guerra, mas enquanto tem amor, consegue sustentar tudo. Acabou o amor, acabou a paciência, acabou a graça, acabou tudo. Portanto, nós não devemos ser um sino que tine. O teu barulho de sino ou de prato não rompe os céus, mas o barulho que rompe os céus é a tua vida com Deus. Rompe os céus. Todos entendem o que eu estou falando ou não? Então diga glória a Deus, diga tudo suporta. Não foi assim que Jesus, ele suportou tudo. Ele suportou a calúnia, ele suportou os cravos, ele suportou as chicotadas. Nenhum de nós suportaríamos aquelas chicotadas. Nenhum de nós suportaríamos os cravos. Nenhum de nós suportaríamos o que Jesus suportou. Mas porque ele suportou? Porque ele nos amava. Ele olhava para mim e dizia: eu amo aquele que está ali. Ele já te via naquele dia, e por amor ele suportou. Versículo 8: o amor nunca perece, mas a profecia desaparecer, as línguas cessarão, o conhecimento passa. Está ali? Vamos ler de novo, diga: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerão. Mas eu quero que você siga com a NVI que está aqui. Está a NVI aí, Márcio? Versículo 8. Diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecer, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, queridos, que nós não podemos ser como um sino ou como um prato. Ele está dizendo: tudo isso que nós fazemos vai o quê? Passar. A profecia que eu daqui de cima lanço para vocês pelo Espírito Santo vai passar. Porque quando você morrer, acabou as profecias para você. Quando for arrebatado, não vai haver mais profecias para você. Quando Jesus voltar, que te buscar, já não vai precisar de alguém pregando para você. Eu não sei se você está entendendo. Chegará um dia que as línguas estranhas não existirão mais. Ele está dizendo: tudo isso vai passar, mas o amor nunca perece. Queridos, mas pastor, o que o Espírito Santo quer dizer para a tua vida? Quer dizer que tudo que nós fazemos vai passar, mas o amor, ele vai permanecer. E se tem alguma coisa que você precisa fazer, e que todos nós precisamos, é amar intensamente, de verdade, no nosso coração, ter um amor enraizado como o amor de Jesus por minha vida e por tua vida. Eu não sei se você está entendendo, queridos. Queridos, quando nós pegamos o versículo 9, vai nos dizendo o seguinte: pois em parte conhecemos as profecias. Em parte nós conhecemos, mas em parte nós conhecemos, porque dentro das profecias há o segredo de Deus, há a vontade de Deus lá dentro. Todos entendem o que Deus fala ou não? Conhecemos em parte. Profetizar. Cadê, meu Deus? Volta aqui, versículo 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito. Quem é o que é perfeito? Jesus. Eu quero ouvir de novo. Quem é o perfeito? A Bíblia está dizendo: pois quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Você entende o que Deus está falando ou não? Queridos, quantas coisas nós fazemos que são imperfeitas. E agora o apóstolo Paulo começa a dizer: quando Jesus voltar, quando Ele vier,
tudo que é imperfeito tornará-se o quê? Perfeito. Hoje nós só conhecemos ao Senhor em parte. Hoje nós só conhecemos a Ele por sombra, como a nossa imagem é um espelho. Ele está nos dizendo, o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo que hoje nós conhecemos as profecias, conhecemos a Jesus em parte. Alguém conhece a Jesus por inteiro aqui? Não. A Bíblia diz que Jesus começou a falar com seus discípulos e falou: olha, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas eu não posso falar ainda porque vocês não suportarão ouvir o que eu tenho. Ou seja, nenhum ser humano tem capacidade total de conhecer a Deus pelo seu total. Por isso ele escreve aqui: nós conhecemos em parte. Amém? Quem entende isso aqui, queridos? Porém, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como? Pensava como? Raciocinava como? Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de... Agora, pois, vemos apenas o reflexo obscuro. Quero deixar aqui. O apóstolo Paulo está dizendo: quando eu era criança, eu pensava como criança, mas hoje que eu cresci, a minha visão se ampliou. O que ele está dizendo? Mas ainda o que eu vejo é obscuro. Ele diz: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança, eu via como criança, mas agora eu sou adulto, vejo como adulto. Mas ele começa a escrever: mas agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos o que? Face a face. Ele está dizendo: tornei-se homem, mas ainda vejo o que? Obscuro, como a imagem no espelho. Mas ele está dizendo: a esperança dele era ver o mestre o que? Face a face. Então ele começa a dizer dentro desse texto aqui, como em espelho, ele dizendo aqui que ainda vê, mas então veremos face a face. Agora conheço por parte. Amém. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir o quê? Em conhecer a Deus. Queridos, nós precisamos analisar as nossas vidas em todos os ângulos. No casamento, no trabalho, como pai, como filho. Como é que está a tua vida? Ela está apenas como um sino? Como é que está a tua vida no casamento? Está como um prato? Como é que está a tua vida com os amigos? Está só barulho? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que ela está? Ou será que é só barulho? E quando vai lá dentro não encontra nada? Isso é sério, queridos. Isso é sério o que Deus está falando aqui. Nós precisamos fazer uma análise para dentro de nós. Nós não devemos aceitar ter uma vida decadente, ter uma vida que está caindo, ter uma vida que está se desanimando com Deus, ter uma vida que você olha e tem saudade de quem você era. Se você está vivendo isso hoje, é necessário que você corra para Deus enquanto há tempo. É necessário que você lance uma carreira para Ele. Deus, Ele não quer que a tua vida seja como um sino. Deus não quer que seja como um prato, apenas barulho. Mas Ele quer olhar para dentro de você e dizer: filho amado, você vive a minha palavra. Filho amado, se eu te chamar agora, você tem um caminho certo, você está entendendo ou não? Tem pessoas no nosso meio que Jesus já não chamou por não estar. É lógico, a maioria de nós sim,
Muitos de nós temos ainda algo a fazer para Deus, mas muitos Deus já não chamou porque não está preparado. Jesus olha para Deus e diz: Pai, eu morri por eles. Muitos de nós ainda não fomos chamados por não estarmos preparados, mas também porque tem algo para Deus ainda fazer na tua vida. Mas tem muitos que, se Deus chamar agora, vai ficar. Mas o que é que você está fazendo com a tua vida? Apenas um sino? A tua ficha vai chegar, a minha vai chegar. Se estiver fazendo a tua vida como um sino, vai chegar, como um prato, vai chegar. Se estiver glorificando a Deus, também vai chegar a tua hora. E quando nós pensamos nisso, nós precisamos ter uma vida repleta de Deus, buscando a Deus, fervoroso em Deus, se arrependendo dos pecados, analisando a vida, vendo como está, o que eu estou fazendo está certo, olhando para as nossas vidas e não deixando que sejamos um sino. Os sinos, os pratos não sobem, quem vai subir é você. Amém. Queridos, eu conversando com os nossos pastores em uma das reuniões, nós tínhamos todos eles unanimemente o mesmo pensamento: quando abrir as igrejas não vai caber de gente. Todos nós pensávamos: abrimos, olha quantas cadeiras vazias. O povo não aprendeu ainda, irmãos, com a pandemia. Com a pandemia dessa ninguém aprendeu nada. Parece que não aprendeu nada. O pensamento de todo mundo era, todos os pastores, quando abrir a igreja, eu já coloquei logo quantos cultos? Já coloquei um de manhã, um de tarde. Foi assim ou não foi? Porque imaginávamos que as pessoas aprenderiam, mas infelizmente não aprendeu. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: aprendendo ou não, Jesus vai voltar. Aprendendo ou não, Ele vai voltar. Ou você fazendo certo ou errado, Ele vai voltar. Ou você tenindo como um sino, vazio como um ferro oco, Ele vai voltar. Ou cheio, transbordando, Ele vai voltar. A tua moleza com Deus não vai impedir dele voltar. Todos entendem ou não? E agora eu conversando com os outros pastores, eu falei: a minha lá ainda tem mais de 20% fora. E alguns pastores falaram para mim: pode ficar tranquilo, vai ter deles que não vão voltar mais não. Aí eu perguntei para o outro, ele falou da mesma forma. E não vai voltar mesmo, irmãos, porque não aprendeu. O ser humano, ele não aprende, irmãos. Mas você já está há tanto tempo seguindo a Cristo, será que vale a pena ficar? Será que vale, queridos, será que vale a pena alguém olhar para você e dizer: não vive? Gente, isso aí é horrível. É horrível, não é? Talvez tenha alguém que não se importe com isso. Eu me importo, queridos. Se alguém falar que eu não vivo, só falta morrer. Porque eu ando analisando a minha vida, que eu ando analisando como eu estou, e eu não aceito pregar e não viver, irmãos. Eu não aceito. Pode encerrar, Cristo, o meu negócio. Porque nós precisamos viver a palavra. Porque é a vida que vai te trazer vida. Amém? Quem entende isso aqui ou não? Então diga um aleluia, por favor. E agora o apóstolo Paulo diz: em parte eu o conheço. Ele diz: mas então veremos face a face. Agora conheço por parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Ele está dizendo: da mesma forma com que eu me vejo, eu verei o Senhor. Da mesma forma de que eu estou, que tenho a certeza, eu também o verei ao Senhor. Queridos, olha o desejo dele. Eu conheço em parte, mas o meu desejo é vê-lo face a face. O meu desejo é ver como eu estou me vendo. Você está entendendo o que Deus está falando com a tua vida ou não? Se acabar esse desejo, estamos perdidos, irmãos. Se acabar o desejo de ver Ele face a face, estamos perdidos. Se não vivermos, estamos perdidos, porque Ele vai voltar para buscar a tua igreja. A palavra de Deus
ela diz para a minha vida que Deus vai tirar do meio da igreja uma igreja. Isso quer dizer que se a trombeta tocar agora aqui dentro, muitos de nós subiremos e muitos de nós ficaremos. Ele vai arrancar a igreja, não é do mundão não, ele vai tirar a igreja de dentro de uma igreja. Amém. Então nós precisamos ter esse desejo de ver o Senhor. Qual foi o recado de Deus para Ezequias quando estava doente? Acerte a tua vida, porque se tu morrer assim, tu vai para o inferno. Claramente foi isso a palavra ou não, queridos? Claramente é isso ou não? Ele está doente, ao leito de morte lá, e Deus com grande misericórdia chega para ele: olha, tu vai morrer, mas acerta a tua vida, negão, senão tu vai para o inferno. A palavra clara é essa ou não? Acerte a tua casa, a tua vida, senão tu vai morrer e tu vai para o inferno. Ah, mas eu fui o rei. Não importa quem você foi, no inferno não há título, nos céus não tem título. Vai para o inferno pastor errado, vai para o inferno levita errado, não tem títulos para entrada. Você não vai chegar com teu crachazão lá no inferno ou nos céus, não. Nenhum dos dois tem crachá. Por isso Deus chega para Ezequias e diz: ó, acerta a tua casa, tu vai morrer, negão, e tu vai para o inferno se tu morrer assim. O que ele fala? Vira a cara para a parede e agora começa a perdão a Deus, me cura, me restaura. Você acha que ele recebeu ali sua restauração física? Não, recebeu uma restauração completa. Todos entendem o que Deus fala ou não? Então diga: acerta a tua casa, a tua vida. Versículo 13 vai dizendo assim: assim permanecem agora esses três. O que é que permanece em nós aqui? A fé. Cadê aqui, meu Deus? A esperança, a fé e o amor. O que é que permanece, que tem que permanecer em nós aqui? A esperança e o amor. Deixa eu falar uma coisa. Quando a trombeta tocar, você vai precisar de fé? Quando você estiver no céu, você vai precisar de fé? Vai? Não. Para que você quer fé nos céus? Quando você estiver no céu, você vai precisar de esperança? Não, a tua esperança é quem? Jesus, e você está direto com Ele, lá nos céus. Estará. Então a fé e a esperança, ela só tem valor aqui na terra. Para que a fé? Para trazer as coisas impossíveis a ser possível na minha vida. Para que a esperança? Para não desistir no meio do caminho e largar a Cristo, nem largar aquilo que Deus te deu. Mas quando você estiver no céu, nem a fé, nem a esperança vai ter mais, porque Ele é tudo isso. Você não vai precisar mais de fé, porque você não vai precisar mais de nada. Deus, Jesus será o teu tudo. Você não vai precisar mais de esperança, porque Ele já é a tua própria esperança e você vai estar com Ele. Você não vai querer conquistar mais nada lá nos céus, porque você já conquistou tudo. Jesus, Ele é o teu tudo e você não vai precisar mais de nada, porque Ele é o teu tudo. Aqui na terra você precisa de um casamento, você precisa de uma casa, de um trabalho, mas quando a trombeta tocar ou você morrer, você não vai precisar mais de nada disso, você vai estar com Ele. Você não vai ter mais sede, você não vai ter mais nada disso. Então a tua esperança não há mais, porque Ele é a esperança, você já vai estar. Entenda o que eu estou dizendo? Amém? Você não vai precisar de me esperar mais nada. Ou você quer estar com Jesus esperando outra coisa? Hã? Lá no céu você vai precisar você esperar de mais alguma coisa? Não. Lá nos céus é a conclusão, queridos. Eu não vou precisar de mais nada, só dele. Eu não vou precisar de fé para ganhar mais nada, porque eu já tenho tudo, já terei tudo, que é Ele. Todos entendem isso aqui? Aí agora o apóstolo Paulo começa a dizer assim: permanecem agora esses três. Esse agora diz alguma coisa ou não? Diz, Jéssica. Esse agora diz ou não? Ele falou: enquanto estamos aqui. Amém? Permanece esses três. E ele vai dizer:
Mas o maior de todos é porque é o amor que vai romper os céus. Todos entendem isso ou não? Mas agora ficou só os 3: a fé, a esperança e o amor. Porém o maior de todos é o amor. A fé sem o amor não vale nada. A esperança sem o amor não vale nada. Você entende? Por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo, voltando ao versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu fizesse tudo isso, de nada teria valor se não tivesse o amor. Seria como um sino que tine e logo acaba o seu som, logo acaba o barulho. Seria como um prato que cai e logo acaba o barulho. Não é assim? O prato cai, roda, 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 e daqui a pouco ele acaba o barulho. O cara bate no sino lá, logo acaba mas o amor nunca acaba, porque Deus é amor. Amém. E agora o versículo João 3,16 vai nos dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida. Amém. Aplaude ali com o Juscelio. Queridos, veja que foi o amor de Deus. O amor de Deus foi tão grande ao ponto de entregar o seu Filho. Ele me amou. Quando João escreve isso aqui, ele não encontra palavras. Então ele diz tal. Ele queria encontrar uma palavra que falasse disso. Como ele não encontra, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não encontra uma palavra que viesse enriquecer isso aqui. Então ele diz: de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aplaude a ele ali em nome de Jesus. O amor foi de tal maneira, ele não encontrou. O vocabulário dele foi pouco demais, foi pequeno demais. E agora ele diz, missionário Eneide, de tal maneira que entregou seu Filho para morrer por mim e para morrer por você na cruz do Calvário. E agora no livro de 1 João 4,16 vai dizendo: assim conhecemos o amor de Deus. Quer colocar aí, Leandro? João 1, 4,16. Primeiro livro de João 4,16. Está ali? Para todo mundo acompanhar. Cadê? Tá aí. Sim. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor. Amém. Todos aqueles que permanecem no amor, Deus permanece. Por isso o apóstolo Paulo ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, não adiantaria nada, porque Deus não estaria em mim. Ainda que eu viesse enfeitado a salto, fazer o que quisesse, se não tivesse amor, Deus não estaria. Então o apóstolo Paulo está dizendo: tudo estaria perdido. Eu quero ler de novo esse versículo. Eu quero ler. Me acompanhe dessa linguagem que eu estou aqui. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amém ou não? Romanos 8, 38, 39. Romanos 8, 38 e 39. Está te maltratando, ame. Está te julgando, ame. Está te apontando, ame. Está te ferindo, ame. É difícil, não? Mas só assim você vai entrar nos céus, e eu também. Amém ou não? Pois estou convencido, o próprio apóstolo Paulo dizendo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente,
nem o futuro, nem quaisquer poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos, ele começa a dizer aqui que nem a morte, nem a vida. Porque se você morrer, se você ama, você vai encontrar com quem? Com Jesus. E se você estiver em vida amando, também você está com Ele, com Jesus, com Ele. E se você vier a estar lá embaixo, e se você amar, você ainda está com? Se estiver lá em cima, você está com? Por isso ele está dizendo, nem a altura, nem a profundidade, nem o hoje, nem o amanhã. E ele vai dizer, nem outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele te amou ao ponto de nada poder te separar dele. Todos entendem ou não? Romanos 5:8. Está ali? Romanos 5:8. Mas Deus mostra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Em outra Bíblia vai dizer inimigo de Deus. Esse foi o amor com que Ele te amou. Você ainda era pecador, você ainda era inimigo dEle. Mesmo assim Ele te amou. Mesmo assim Ele morreu por você. E agora o que Ele espera de mim e de você é que não sejamos um sino, um prato, só fazendo barulho e mais nada. Amém. Todos entendem o que Deus fala ou não? O barulho irrita, mas o amor te traz para perto. Quem está entendendo? Então diga essa frase. Diga, o barulho irrita, mas o amor te traz para perto de Deus. Cadê aleluia que eu quero ouvir em nome de Jesus? Amém. Então não seja um sino, não seja um prato, mas seja um vaso cheio de amor, para dar e para sobrar. Amém? Fique em pé em nome de Jesus que eu quero orar.